Olá, meus queridos, estamos de volta. Correção de prova, professora? Sim, por quê? Vou explicar. Não está na agenda de vocês, mas eu resolvi fazer uma alteração e colocar pra gente fazer a correção da prova agora, para encerrar, finalizar o conteúdo. E aí, a partir da próxima semana, só dar continuidade ao conteúdo que a gente já vinha estudando, tá bom? Para não ter que fazer a correção de conteúdo já passado lá na frente, por isso que eu resolvi fazer agora. Mas façam a atividade da página conforme foi dado na agenda, tá bom? Então não se preocupem. Então se a aula não foi a aula que está na agenda, eu não vou fazer a atividade da agenda. Definitivamente não é assim. A atividade da agenda que foi passada, façam. A única mudança que vai ser é da aula, o conteúdo da aula. Que não vai ser o conteúdo que estava programado, mas vai ser a correção da prova, tudo bem? Só pra gente não ter que quebrar novamente lá no futuro e quebrar logo agora. Fazer logo a correção da prova agora, tá bom? E também tá fresquinho na cabecinha de vocês. Vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão, conteúdo tranquilo, né? Da prova de vocês. Conteúdo sobre... Coloquei 2 conteúdos sobre Renascimento e também sobre Reforma Protestante. Então, começamos com Renascimento. Leia este trecho, em que se faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior, realizado pela razão graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. A leitura do trecho nos permite identificar a característica do Renascimento. Assinale a alternativa que contém essas características. Razão. Vamos pegar aqui umas palavras-chave do texto. Realizado pela razão, sem aceitar dogmas religiosos. E a gente está falando basicamente do movimento que as suas principais características, que é a utilização da razão, a defesa do uso da ciência, a liberdade para desenvolvimento científico e os questionamentos que foram feitos à instituição Igreja Católica, né? A instituição que fazia imposições e impunha severas limitações. Então, esse era o motivo aí do descontentamento do movimento dos filósofos que faziam parte das ideias e defendiam as ideias renascentistas. Então, nós estamos falando do racionalismo. Estou só colocando aqui na ordem, né? Então, eles queriam desenvolver a ideia da razão, realizada pela razão, no poder do trabalho interior pela razão. Então, nós estamos falando do racionalismo. E logo depois ele fala sem aceitar os dogmas religiosos. Sem aceitar os dogmas religiosos, nós estamos falando o conceito que eu repeti muito para vocês, que é o conceito do antropocentrismo. É o conceito que diz que o homem está no centro das discussões, que é uma oposição à ideia oposta ao que se vivia na Idade Média, que era o teocentrismo. Só para a gente não esquecer desses conceitos fundamentais. Então, o teocentrismo é Deus como o centro das discussões, centro dos debates, centro do universo, e aí os renascentistas vão trazer a figura o conceito do antropocentrismo, o homem como o centro do universo, o homem como o centro das discussões. Então, sem erro, sem medo de ser feliz, o item correto é esse aqui, o correspondente ao racionalismo e o antropocentrismo, certo? Sem problema, sem nada de muito novo, porque esses conceitos foram extremamente trabalhados nas nossas aulas. Perdão. O homem vale tanto quanto o valor que dá a si próprio. O bom pintor é aquele capaz de representar 2 coisas principais, chamada homem e os trabalhos da mente do homem. As frases acima expressam o princípio de hedonismo, a valorização do prazer do homem, o teocentrismo, a contraposição à visão estática do mundo medieval, o antropocentrismo, valorizando o homem, em contraposição às ideias católicas medievais, o humanismo, valorizando o pensamento racional.
Então a gente vai falar aqui, né? O homem vale tanto quanto o valor que dá a si próprio. O bom pintor é aquele capaz de representar duas coisas principais chamadas o homem e o trabalho da mente do homem. Então a gente vai falar que ele não está falando só da valorização do homem, né? Ele está falando também, além disso, do prazer do homem. O teocentrismo, a gente não fala do teocentrismo, que o teocentrismo é a questão característica lá da Idade Média, não é a característica do Renascimento. O antropocentrismo justamente é o homem como o centro das discussões, valorizando o homem em contraposições às ideias medievais. Basicamente, isso mesmo. Então, o item correto dessa questão, o item C. Terceira questão. O renascimento cultural é visto pelo senso comum como um movimento artístico. Sabe-se, no entanto, que esse movimento é muito mais abrangente. Sobre o renascimento, é correto afirmar que, item A, o renascimento foi um movimento de mudanças de mentalidade na sociedade europeia e repercutiu nas mais diversas áreas. A força das ideias humanistas combateram o cristianismo e impôs o pensamento ateu. A força das ideias humanistas combateu o cristianismo, não houve imposição do pensamento ateu. Interessante a gente destacar isso, viu? Professora, mas eles não criticavam a Igreja Católica? O fato de realizar críticas à Igreja Católica não significa dizer que eles no caso, propriamente ateus, não acreditava em Deus. Então, eles faziam críticas à forma como a igreja agia, à forma como a igreja impunha. Isso era o que acontecia. Então, próximo item. As ciências em geral não tiveram grande desenvolvimento, porque no período renascentista não havia uma preocupação com a questão empírica. Não tiveram grande desenvolvimento, mas quando eu digo que não tiveram grande desenvolvimento, que também não havia preocupação empírica, mas dizer que no período da Idade Média não havia nenhum desenvolvimento, ou não havia definitivamente, realmente não havia, mas não foi um momento em que houve uma paralisação total do conhecimento. Houve, mas não na intensidade que os defensores do Renascimento desejavam. O Renascimento resgatou o pensamento humanista que se manteve forte durante a Idade Média? Definitivamente não. No período da Idade Média não houve o pensamento humanista, né? Então, o item correto dessa questão é o item A, porque nós falamos que o Renascimento foi um movimento de mudança de mentalidade, não só na Europa, e repercutiu não só na pintura, na produção artística, mas política, cultural, enfim, sobre vários outros aspectos da sociedade. Então, o item correto, o item A. Vamos para a quarta questão. Renascimento é um nome dado a um movimento cultural italiano e as suas repercussões em outros países. Caracteriza-se pela busca de harmonia e do equilíbrio nas artes, na arquitetura, acrescentando aos temas cristãos medievais outros temas inspirados na mitologia e na vida cotidiana. Em que momento a história europeia se mistura ao movimento e qual a principal fonte de inspiração para os intelectuais artistas renascentistas? Sem medo de ser feliz também aqui nessa questão. A principal inspiração desses intelectuais foi a inspiração da arte, da cultura dos povos de Grécia e Roma. Então, eles acreditavam que as expressões culturais de Grécia e Roma era o que era a beleza, era a cultura na sua essência mais clara, na sua essência mais forte para eles. Então, e como também eles admiravam o fato de, na Grécia, por exemplo, eles utilizarem a razão, a filosofia, né, que usava a razão para buscar o conhecimento, para desenvolver o conhecimento. Então, era fonte de inspiração para eles, sim, para as ideias renascentistas, a Grécia e Roma, né, a forma como a Grécia e Roma desenvolveram sua arte, sua cultura, sua visão de mundo. Quinta questão. Em 1566, Copérnico anunciava em sua obra sobre as revoluções das órbitas celestes. No primeiro livro, descreve todas as posições dos astros, assim como os movimentos que atribuem à Terra
a fim de que este livro narre a Constituição Geral do Universo, em que a obra de Copérnico significou uma revolução na forma como se via o mundo comparado à Idade Média. Copérnico vai falar da Terra, do Sol como centro da Terra, né? Ele cria o heliocentrismo, em contraposição à ideia que se defendia na Idade Média, a ideia que a Igreja defendia, que era a Terra que era o centro do universo. Então, Copérnico vai trazer essa nova ideia em contraposição à ideia defendida, a ideia aceita e a ideia que se defendia, né? Então, ele vai trazer o Sol como centro do universo, o heliocentrismo. Sexta questão. No início da época moderna, pode-se relacionar a reforma protestante nos campos políticos e cultural, respectivamente. Olha só, então a gente, já que está falando respectivamente, a gente vai falar início da época moderna, a reforma protestante nos campos políticos. Primeiro, político, uma característica política e posteriormente uma característica cultural, que tem ajudado para a formação da época moderna. O que ajudou? A fragmentação do poder temporal na Inglaterra e a disseminação do racionalismo, o enfraquecimento do poder central do Santo Império e a divulgação da língua alemã a partir da tradução da Bíblia. Olha aqui uma questão interessante, gente. Enfraquecimento do poder central no Santo Império, a questão da própria, nós estamos já falando um pouquinho das reformas, então a gente vai observar aqui uma característica aí que é bem interessante ser dita, é sobre como a igreja ela vai ser questionada, ela vai ser, a forma como ela vive, vai ser criticada a questão da vida desregrada, do luxo da igreja, da venda das relíquias sagradas. Então, são questões que vão enfraquecer o poder da igreja. E uma questão cultural é a tradução da Bíblia, que vai ser defendida pelo próprio Lutero e feita por Lutero. Importante nesse sentido. Então, o item B é o item correto. Sétima questão. O contexto no qual se desenvolve a chamada Reforma Protestante no século XVI inclui divergência entre os monarcas, o Papa da Igreja Católica. O relativo sucesso das novas tendências religiosas está na maneira como responderam a esses conflitos em atenção aos interesses emergentes. Olha só, aos interesses emergentes. Quando eu estou falando desses interesses aqui emergentes, eu vou destacar um pessoal bem interessante, que é a burguesia. A burguesia. Então, a gente vai falar basicamente nessa questão, de Calvino, que defendia em sua teoria a predestinação. É a teoria que vai falar que as pessoas nascem predestinadas, já com seu destino aí traçado, e os sinais dessa predestinação, no caso, né, que a pessoa que tinha uma vida regrada, ele falava da defesa da vida regrada, do trabalho, e o que ele defendia ia de encontro aos interesses de uma classe social que estava que tinha um poder, que queria ter também uma religião que o apoiasse em seus interesses. Então, a burguesia. Então, o que o Calvino defende é que vai favorecer os interesses da burguesia. Então, aí acontece um casamento bem interessante para eles. Tá? Então, vamos ver. Reforço emprestado pelas ideias luteranas, a crença ao purgatório, exclusividade dos príncipes na interpretação dos textos sagrados, exclusividade dos textos não, né? Confisco dos bens da Igreja Católica, segundo ideias de Lutero, e a posição calvinista em relação à livre interpretação da Bíblia. Os confiscos da Igreja Católica, não é a ênfase luterana no culto a imagens, eles não defendiam o culto a imagem, e a defesa luterana de que a igreja fosse submetida aos príncipes, e a ideia de Calvino de que todo tipo de trabalho agradaria a Deus. Então, de acordo com o que a gente estudou, de acordo com o que a gente entende pelas ideias de Calvino, e a gente marca como item correto o item D.
Oitava. No século XVI surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante, iniciada como uma reação ao... Essa questão é uma questão uma questão bem interessante e bem fácil, porque ela pergunta basicamente por que acontece a Reforma Protestante, a partir de que contexto acontece a Reforma Protestante. Ela acontece a partir do que? Da crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada do luxo, dos padres, dos membros do clero, da venda dos cargos eclesiásticos, das relíquias sagradas. Então tudo isso era aí uma forma de fazer com que as insatisfações em relação à Igreja Católica se intensificassem, né? Fossem o ponto de partida para essa reforma protestante, para o surgimento das outras religiões. Então, item correto e item B. Nona questão. Em um dicionário histórico encontramos a seguinte definição: contra a reforma, o termo abrangente tanto a ofensiva ideológica contra o protestantismo, quanto os movimentos de reforma e organização da Igreja Católica a partir dos meados do século XVI. Das principais características da contra-reforma e analise duas delas. Gente, essa questão aí, como não são só duas, são outras, então vai ser meio que a análise eu vou fazer de questão, porque tem algumas, tem o Tribunal de Santo Ofício, tem os livros proibidos, nós temos a mudança feita no reafirmação algumas reafirmações, como o Papa continuando sendo líder máximo da igreja, mas também uma mudança na formação de padres, enfim, não sei o que vocês escolheram para explicar, então isso vai ser mais, eu vou ver na correção da prova de vocês mesmo, tá bom? Pra gente finalizar, a gente finaliza com a 10ª questão. O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para... Quem é Henrique VIII, né? Henrique VIII é aquele que rompeu com a Igreja Católica pelo fato da sua esposa, Catarina de Aragão, não conseguir gerar filhos homens para poder, né, fazer parte da sua linha de sucessão. Então ele pede a anulação do casamento, o Papa não dá, então ele rompe com a igreja, centralizando o poder nas suas mãos, sendo ele mesmo a figura do principal religiosa. Então ele centraliza o poder político e o poder religioso em suas mãos. Então, assim sendo, entendendo sobre o que foi Henrique VIII, vamos para... Ele promoveu a reforma na reforma anglicana, ao mesmo tempo que contribuiu para a centralização de seu governo, basicamente o que eu acabei de explicar. Então, promove a reforma anglicana e ao mesmo tempo contribui para a centralização do poder. Então, o Papa passa a não ser mais a figura principal na Inglaterra, e sim ele mesmo. Meus queridos, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido bons resultados na prova. A gente se encontra na próxima aula. Fiquem bem.